no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 2. Romanos 12, verso 2. Assim diz a palavra do Senhor no livro, na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso de número 2. Todos quanto acharam, diga amém. Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis assentar, queridos. Amados, esse texto fala para nós sobre crescimento e da importância de nós, enquanto pessoas que servimos a Deus, termos uma vida de crescimento. Porque quando a gente cresce, a gente está buscando amadurecimento. E quanto mais crescimento eu tenho, quanto mais amadurecimento eu tenho, mais intimidade eu tenho com Deus. E quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais favor eu tenho da parte de Deus. Porque Deus é Pai, e Ele favorece aqueles que são íntimos dEle. Então, se eu tenho intimidade com o Pai, eu passo a ter uma outra ótica, uma outra percepção acerca das coisas. E a palavra do Senhor nos diz aqui: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a palavra diz para nós, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, está falando para a gente, querido, sobre mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a minha mente. Para quê? Para que eu não venha me acostumar com as coisas do mundo. Para que eu não venha me acostumar e me conformar com as coisas deste mundo. Por quê? Porque Deus nos levantou neste tempo, nesta época, para que nós sejamos fatores de transformação neste mundo. Eu e você, querido, temos um papel fundamental nesta terra, nesta geração e neste período que Deus nos colocou. Nós somos fatores de transformação. Nós temos que ser agente de mudança nesta sociedade, nesta igreja, nesta comunidade, no local de trabalho, no local onde eu estudo, no meio da minha parentela, onde Deus me colocar. Eu tenho que ser um agente de transformação. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma mudança de mente, uma transformação na minha mente. E quando a palavra de Deus ela nos fala acerca de crescimento, ela não nos fala de crescimento em estatura física. Ela nos fala em crescimento espiritual. Porque nós temos vasos preciosos que são pequenos. Eu poderia citar aqui a Sarinha, filha do pastor Cesimar, que é um vaso pequeno. O próprio pastor Cesimar, de manhã eu usei como exemplo aqui o nosso irmão David, que são vasos pequenos, mas nem por isso eles estão vazios da glória do Senhor. Eles são pequenos em tamanho físico, porque Deus faz vasos de honra de todos os tamanhos, mas eles estão cheios da presença de Deus, eles estão cheios de Deus, da glória, da Shekinah de Deus. E quando a palavra nos diz que não nos conformeis com este mundo, para que eu venha não me conformar com este mundo, para que eu venha ter um inconformismo acerca das coisas deste mundo, é necessário que tenha uma mudança de mente. É por isso que fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu começo a ter entendimento acerca da grandeza do meu Deus, quando eu passo a ter entendimento acerca das coisas do reino de Deus, quando eu passo a ter entendimento das coisas espirituais e não só das coisas carnais, daquilo que eu consigo ver com meus olhos naturais, quando eu abro os meus olhos espirituais para as coisas de Deus, eu tenho uma transformação da minha mente. E todos nós, quando somos impactados pela palavra de Deus, quando somos impactados pela presença de Deus, nós temos automaticamente uma renovação de mente, porque nenhuma pessoa que tem contato com a pessoa bendita de Jesus, ela consegue ser a mesma pessoa. Quando nós nos confrontamos com o Espírito Santo de Deus, aquilo traz em nós um impacto, mesmo no nosso corpo físico, mas isso traz também uma transformação de mente.
E é isso que Deus espera de nós e que Ele conta conosco, que nós tenhamos essa transformação de mente, porque quando eu tenho uma transformação de mente, eu deixo de me conformar com as coisas deste mundo. Eu paro de viver o que existe lá fora, eu paro de viver as coisas do mundo, as coisas pecaminosas, as coisas que dão prazer à carne, e eu passo a viver em espírito. Eu passo a viver as grandezas de Deus em minha vida. Eu não consigo simplesmente ser impactado pela presença de Deus em minha vida, mas eu quero passar isso para as outras pessoas. Eu não consigo simplesmente experimentar a presença gloriosa de Deus na minha vida, sem que eu saia anunciando as boas novas do Senhor para todos os cantos. Quando eu sou impactado pela pessoa de Jesus, eu não consigo mais me conformar com as coisas do mundo. Quando sou impactado pelo Senhor Jesus, eu paro de me conformar com as coisas erradas. Se eu vivia uma vida errada, se eu vivia uma vida errante, se eu vivia uma vida que não era uma vida que agradava a Deus, a partir do momento que eu tenho contato com Jesus e com o Espírito Santo de Deus, eu deixo essas coisas do mundo. E eu tenho que crescer. Naturalmente, Deus espera de nós um crescimento, porque quando eu cresço espiritualmente, acontece em mim um amadurecimento. E quando eu amadureço, eu deixo as coisas que não traz prazer ao meu espírito, à minha carne. Eu deixo as coisas que dão prazer à carne e me volto para as coisas espirituais, que é o que verdadeiramente nos importa. Aquilo que nos afasta da presença de Deus se chama pecado. E o pecado nós encontramos ele facilmente nas coisas do mundo. Mas quando eu sou um homem e uma mulher espiritual, quando eu tenho um crescimento da parte de Deus, quando eu tenho essa mudança de mentalidade, eu sou crescido, eu deixo as coisas de criança, eu deixo de andar como criança, eu deixo de falar como criança, e eu busco as coisas que vêm do alto. E isso me traz um crescimento, isso me traz um amadurecimento. E quando a palavra de Deus fala, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas fala logo em seguida que há necessidade de uma transformação de mente, porque se não há uma transformação de mente, eu continuo fazendo as coisas do mundo, mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo estando servindo a Deus. Então é necessário que haja um verdadeiro impacto, uma verdadeira entrega da minha pessoa para Deus. E é isso que Deus quer. Deus não quer nenhum de nós pela metade, Deus nos quer por inteiro. E Deus me chama, Deus me vocacionou e vocacionou a cada um de vocês, para que também possa fazer essa entrega a Ele. Não é porque hoje eu sou um pregador da palavra do Senhor que essa tarefa está só para mim, porque a palavra de Deus ela vem para todos. E quando nós lemos aqui, por exemplo, ide e pregai o Evangelho, esse ide é para todos. E quando eu não me conformo com as coisas do mundo, isso significa que eu tenho que querer um mundo melhor, um mundo de mudança, um mundo de transformação. Só que aí quando eu tenho a transformação de mente, eu começo a entender que eu sou um agente de transformação para o mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou o sal da terra e luz do mundo. Então, quando eu sou o sal da terra e a luz do mundo, aonde quer que eu esteja, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu vou trazer tempero, eu vou trazer gosto para as coisas do mundo, e eu vou trazer luz para onde existir trevas. Não importa onde Deus te colocar, Ele vai te usar como vaso precioso. Por quê? Porque você já está crescendo nas coisas de Deus, você já está deixando aquelas coisas de criança, aquelas coisas de pessoas imaturas. E hoje você já não se sustenta mais com um leitezinho raso, e hoje você necessita de alimentos mais sólidos. Por quê? Porque você hoje já é uma pessoa madura e transformada para deixar Deus te usar. Todos nós, queridos, temos que ter dentro de nós um desejo e uma vontade ardente de Deus poder nos usar aonde quer que nós estejamos. E Deus, Ele está doido para poder te usar. O desejo de Deus é poder te usar, é poder transformar a sua vida. Só que para isso você tem que dar o primeiro passo. Nós damos o primeiro passo em direção a Deus para que Deus possa dar 2 passos em nossa direção. Assim funcionam as coisas com Deus.
Eu preciso me movimentar, eu preciso sair do meu lugar, eu preciso sair do meu conformismo, eu preciso sair da minha zona de conforto para querer estar perto de Deus, para querer me aprofundar na palavra de Deus, entender as coisas do reino de Deus. E com isso, querido, eu vou ficando forte, com isso eu vou ficando crescido, com isso eu vou ficando amadurecido, e com isso eu vou buscando mais e mais intimidade com Deus. E quanto mais intimidade eu tenho com Deus, menos eu me conformo com as coisas deste mundo. Porque eu passo a ter o entendimento de que eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu estou aqui de passagem, o meu lugar é no céu junto com o meu Senhor. O meu lugar é ir morar na glória com o Senhor. Mas neste tempo precioso, Ele nos colocou neste lugar. Isso significa que Ele tem propósito na nossa vida. Ele tem propósito pelo fato de você e eu estarmos aqui, estarmos neste bairro, estarmos neste tempo congregando nesta igreja. Tudo para Deus existe um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por coincidência. Para Deus não existe coincidência, existe cristocidência. Tudo é plano de Cristo em nossas vidas. Estarmos aqui hoje assentado é obra de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus convenceu a mim e a você de estarmos aqui hoje. É o Espírito quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nenhum homem, não foi o convite que o seu vizinho fez, que o seu parente fez para você estar aqui. Se o Espírito Santo não houvesse te convencido, você não estaria aqui. Assim funcionam as coisas de Deus. É preciso ter entendimento, é preciso ter crescimento, para que nós possamos desfrutar cada dia mais da presença gloriosa de Deus em nossa vida. E essa presença de Deus em nossas vidas é uma presença que transforma, é uma presença que muda, é uma presença que nenhuma pessoa permanece da mesma forma como era antes. Se eu andava em pecado, eu saio do pecado. Se eu andava numa vida de vício, eu largo o vício. Por quê? Porque é tão impactante o poder de Deus nas nossas vidas, que há um crescimento e uma transformação de mente. Então a minha mente já não se acostuma e não quer mais as coisas deste mundo. É por isso que a gente não deve se conformar com as coisas deste mundo, porque nós temos o privilégio de termos uma mente transformada. Deus a cada dia transforma a nossa mente. Deus a cada dia Ele trabalha dentro da sua multiforme poder e sabedoria na minha vida e na sua vida. A cada dia Deus acrescenta coisas nas nossas vidas que, se nós fôssemos buscar na ciência, nós não iríamos encontrar. Mas quando nós buscamos na palavra do Senhor, aquilo nos enriquece, aquilo nos traz mais e mais. E cada vez eu quero mais dessa água que é a água da vida. Cada vez eu quero mais provar desse pão que é o pão da vida. E eu não quero mais sair da presença do Senhor. E nós passamos a ter o grande entendimento que aqui estamos de passagem. E que um dia o nosso Jesus, Ele vai voltar. E Ele vai arrebatar a igreja gloriosa. E nós vamos morar com Ele. E se isso não acontecer enquanto aqui estivermos, e o arrebatamento chegar para mim ou para você, e nós morrermos, porque todos vamos, que nós estejamos alicerçados na rocha chamada Jesus, para que nós possamos ter uma vida eterna com Ele. É para isso que estamos aqui, querido. Para ter um crescimento, para ter uma evolução. De que me adianta eu passar anos a fio dentro de uma igreja, se não houver uma transformação de mente, um crescimento? Eu estou perdendo meu tempo. Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Por quê? Por mais que você seja jovem, e por mais que eu também seja jovem, dentro dos meus 42 anos, eu me sinto jovem, porque se Deus me deu 80, eu ainda estou pela metade. Ainda tem muito chão para queimar. Mas eu vou queimar esse chão de que jeito? De qualquer jeito? Fazendo as coisas do mundo, desagradando ao meu Deus? Céu é lugar para poucos, querido. E o caminho que nos leva à salvação é um caminho estreito, é um caminho pequeno. É um caminho pequeno. A palavra de Deus, ela não vai mudar, jamais vai mudar a palavra do nosso Deus. E quando ela diz que o caminho é estreito e é pequeno, é porque o caminho é pequeno e ele não vai mudar por causa do meu pecado e do seu pecado.
O meu pecado e o seu pecado nos torna grandes, pesados, obesos espiritualmente. E aí nós não conseguimos alcançar aquele caminho estreito que é o caminho da salvação. Eu preciso abandonar a prática pecaminosa, eu preciso abandonar as coisas que não agradam a Deus e ter uma vida de santidade, uma vida escolhida, uma vida separada, uma vida eleita, uma vida dentro dos caminhos do nosso Deus. Pastor Manuel, o senhor está falando, é muito bonito, mas não é fácil. Eu também não disse que era fácil. A palavra de Deus não nos engana, e ela diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele venceu o mundo para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Só que para que eu e você possamos experimentar desta vida em abundância, é necessário que nós possamos ter um crescimento. A cada dia eu preciso subir mais um degrau de intimidade com Deus. A cada dia eu preciso buscar mais das coisas de Deus. A cada dia eu preciso deixar as coisas rasas e buscar coisas mais profundas. E aí eu passo a ser uma pessoa, um cristão, que não engulo qualquer tipo de conversa. Eu passo a ser uma pessoa que não me admito a estar na roda dos escarnecedores. Eu não quero estar numa roda de conversa fiada, de papo inútil. Eu quero estar próximo a pessoas e a lugares que vão me levar a crescimento. E eu vou buscando mais e mais crescimento. E esse crescimento a cada dia vai me levando mais para perto de Cristo. Porque nós somos cristãos e o cristão é o imitador de Cristo. Eu quero ser imitador de Cristo. Eu quero olhar as coisas e as circunstâncias com os olhos de Cristo. Eu quero olhar para um irmão meu com o amor de Cristo, porque eu sou um pequeno Cristo. E eu quero conseguir entender a dor do meu irmão e me compadecer com a dor do meu irmão. E eu quero poder ajudar aquele meu irmão, porque eu sei que eu não sou inútil nesta terra, e que Deus tem um propósito aqui, e que eu posso ser útil para a sociedade, para o meu irmão, para a minha igreja. E eu deixo as coisas inúteis, as coisas que não têm importância, e passo a me dedicar às coisas que verdadeiramente são importantes. E as coisas que verdadeiramente são importantes é amar o meu próximo. Porque Deus fez o meu próximo, fez o meu irmão e a minha irmã a imagem e semelhança dele. E quando eu estou amando o meu irmão, quando eu estou fazendo a um dos pequeninos, eu estou fazendo para o meu Deus. Então eu paro de pensar no meu mundo, no meu eu, no eu faço, eu aconteço. Eu saio do meu quadrado e começo a fazer as coisas na coletividade. Eu começo a ser útil para uma coletividade. Eu posso ser útil dentro da minha casa, mas também eu posso ser útil fora da minha casa. Eu posso ser útil dentro da igreja, mas eu também posso ser útil fora da igreja. Não existe limite, não existe território, não existe limitação física e nem geográfica. Por quê? Porque agora eu sou uma pessoa crescida, eu sou uma pessoa maduro e nada mais me segura. É o poder de Deus na nossa vida, querido. É o entendimento da grandeza de Deus nas nossas vidas. E eu e você hoje somos privilegiados. Por quê? Porque nós conhecemos a Cristo. Nós conhecemos a verdade e essa verdade nos libertou. Hoje nós estamos em um outro patamar. Nós estamos mais crescidos. Nós estamos mais amadurecidos. E a cada dia mais eu quero estar na presença de Deus. E eu não quero abandonar essa presença de Deus por nada. Por quê? Porque é ela que me sacia. Porque é ela que preenche o vazio que há dentro de mim. É ela que preenche aquele abismo que porventura já existiu dentro de mim. É esta presença gloriosa de Deus que preenche aquilo que outrora eu tinha que usar com as coisas do mundo, com bebedice, com mulheres, com prostituição, com droga e com coisas afins. Hoje eu não preciso mais das coisas do mundo. Aliás, hoje eu abomino e não conformo mais com as coisas deste mundo. Eu estou em outro patamar, eu estou uma pessoa crescida. E esse crescimento é para a utilidade do reino. É para a minha utilidade pessoal, mas é também para a utilidade do reino de Deus e para as grandezas de Deus. Aí eu começo a entender que Deus, Ele não precisa de mim para nada. Para nada. Deus não precisa de mim para nada. Mas pela misericórdia dEle, que é tão grande, e pelo amor dEle, que é um amor ágape, é um amor que a gente não conseguiria descrever, Ele nos usa.
Ele nos quer, Ele conta conosco nesta terra. Ele não precisa de mim, mas Ele conta comigo. E quando eu me disponho a servir a este Deus, a ser mordomo deste Deus, as coisas acontecem na minha vida. E eu consigo impactar outras vidas por causa da presença do Espírito que há dentro de mim. Se não fosse a presença do Espírito Santo dentro de mim, eu nada de bom teria para oferecer a ninguém. Mas com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, eu consigo transformar situações e transformar pessoas pelo poder que há no nome de Jesus. E as pessoas começam a ser impactadas por você, porque você é sal da terra e luz do mundo. E aonde você chega, as pessoas falam: essa pessoa é diferente, eu gosto de estar perto dela, eu gosto de ouvir a conversa dela. Quando fulano chega aqui neste lugar, a atmosfera muda, as coisas mudam, o tipo de conversa muda. Eu gosto de estar perto daquela pessoa. E daí a pouco ela vai te perguntar o porquê que isso acontece. E você vai explicar para ela o mistério. É porque existe um Deus que habita dentro de você. E o Espírito desse Deus, ele habita dentro de você. E aonde habita o Espírito Santo de Deus, aonde há a presença do Espírito, nada fica da mesma forma. Tudo muda, tudo se transforma, há crescimento. Há crescimento, querido. Nós temos que buscar para a nossa vida o crescimento. E eu não posso ficar com essa conversa de que já está muito tarde para começar a crescer. Sempre há tempo para começar a crescer. E eu sempre gosto de dizer que quando eu batizei, quando eu desci as águas do arrependimento, no ano de 2011, no dia 21 de setembro, aqui nessa igreja, junto com um grupo de pessoas que estavam batizando, havia um ancião de mais ou menos 80 anos, e aquele homem, nos altos dos seus 80 anos de vida, ele tinha tomado uma decisão, de que ele iria descer as águas do arrependimento e seria dali para frente uma nova criatura. Se aquele homem tivesse em mente que ele já estava muito velho para as coisas de Deus, talvez o dia que aquele homem perecesse, ele perderia a sua salvação. Mas mesmo com 80 anos, ele entendeu que ainda tinha coisa por fazer, que Deus ainda poderia usá-lo como usou, porque aquilo marcou a minha vida e eu nunca mais esqueci. E mais pessoas haviam naquele lugar. Talvez o exemplo daquele ancião tenha falado mais conosco do que se ele tivesse abrido a boca para poder falar qualquer tipo de coisa. Mas o exemplo dele de vida marcou a minha vida. Era um homem com 80 anos, poderia se sentir inútil e inválido e ficar em cima de uma cama querendo a morte. Mas não, ele queria Cristo. Porque Cristo é vida. Porque Cristo é vida em nossas vidas. É a pessoa ser impactada pelo poder de Deus e ela não conseguir ser mais a mesma pessoa. Não importa a idade, não importa a condição social. O nosso Deus, ele é um Deus democrático, ele é um Deus que é para todos. Ele é para o pobre, ele é para o rico, ele é para aquele que estudou, para aquele que não tem estudo nenhum. Ele é para aquele que pode, para aquele que não pode. E tem mais, ele é um Deus que gosta de confundir. Ele pega aquele que não é nada e eleva sobre aquele que é tudo. Só o nosso Deus faz isso, querido. Só o nosso Deus pega um vaso que já está quebrado, já está destruído, que já não tem solução. Ele quebra aquele vaso, leva na casa do oleiro, faz um vaso novo e diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só Deus nos dá essa segunda chance. E ainda diz que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ou seja, tudo que você já viveu antes não vai chegar nem aos pés daquilo que Ele tem separado para você viver com Ele. Fica imaginando quando nós chegarmos na glória. Porque a palavra de Deus fala que o próprio Jesus vai servir a ceia para nós. Olha que Deus grande. Olha que Deus maravilhoso. É um Deus que vai se sujeitar a servir uma ceia para mim e para você. Isso é amor, querido. Isso é amor. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que não nos abandona. Esse é o Deus que, por mais que a gente esteja passando por problemas e dificuldades, Ele não nos abandona. Ele nos ama. E sempre Ele dá um jeito de dizer que nos ama.
ou através de sonho, ou através de uma profecia, ou através de uma palavra, ou através de um irmão, através de uma mensagem, sempre ele dá um jeitinho de dizer: não desista, porque eu te amo. E tudo que ele quer, querida, é que nós tenhamos uma transformação de mente, porque quando eu tenho a mente transformada, eu não me conformo com as coisas deste mundo, eu não me conformo com a violência que assola lá fora. A cada dia nós estamos vivendo uma sociedade mais perigosa, mais violenta, e o tipo de violência a cada dia está mais absurdo. Hoje eles não se contentam só em matar uma pessoa, mas eles fazem barbaridade com aquela pessoa antes de tirar a vida. Nós estamos vivendo uma sociedade desta forma. Mas essa semana eu me alegrei. Eu vi uma reportagem, eu não lembro aonde que era, mas era numa cidade do Nordeste. Todos os vereadores da Câmara Municipal da cidade foram presos por corrupção, todos, com exceção de um, o pastor da cidade. Um homem, um ancião, o único que não colocou a mão no meio daquela pudriqueira. Ainda há pessoas tementes a Deus. Ainda há pessoas que, quando entram na presença do Senhor, elas entram com as mãos limpas, com as vestes puras, alvas. Ainda tem pessoas que vivem uma vida de santidade, e mesmo estando lá fora no mundo, ele não se contamina com as coisas do mundo. Ainda de manhã eu falava sobre uma expressão interessante chamada a graça da garça. Repita para o seu irmão: a graça da garça. Qual que é a graça da garça? A graça da garça é que a garça, ela vai para o pântano, ela vai para o barro, ela vai para a lama. E como ela tem aquelas perninhas compridas, ela anda na lama, mas ela não se suja. Você vai olhar para a garça e as plumas delas estão alvas como a neve, mas ela está no meio da podridão. Assim tem que ser eu, assim tem que ser você. Por mais que a gente vá lá fora no mundo, a gente não se contamina com as coisas do mundo. Jesus, ele andou no meio de leprosos, ele andou no meio de prostitutas, ele andou no meio de fariseus, mas nem por isso ele se contaminou com as coisas do mundo. Muito antes, pelo contrário, quando ele ia lá, ele ia para fazer a diferença. Ele ia para exortar, ele ia para mostrar a verdade, ele ia em amor. Ele, com poucas palavras, ele não deixou que aquela mulher adúltera fosse apedrejada. Os homens estavam reunidos para apedrejar aquela mulher, e ele estava agachado no chão, rabiscando a terra. E os homens começaram a falar mais alto para ver qual seria a reação dele. Ele só disse: aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. Foi saindo um, foi saindo dois, foi saindo 3, 4 pecadores, 5 pecadores, 6. Todos eram pecadores. E queriam condenar aquela mulher por um pecado. E Jesus diz para ela: vá e não peques mais. Ele ia lá no mundo, nas coisas do mundo, mas não se contaminava com as coisas do mundo. Muito antes, pelo contrário. Quando ele estava lá no mundo, ele fazia diferença, ele exercia o ministério dele. Ele trazia vida para as pessoas, ele trazia amor, ele trazia cumplicidade para as pessoas. Ele trazia aquilo que muitos não conseguiam dar para aquelas pessoas, ele trazia amor para aquelas pessoas. E a gente observa hoje a dificuldade que temos em amar o próximo. O pastor pede para que na igreja a gente possa se reunir, irmão com irmão, para poder orar, e a gente vê a dificuldade que o irmão tem de olhar no rosto do irmão. A gente vê a dificuldade que o irmão tem de orar para o irmão, de profetizar coisas sobre a vida daquele irmão. Nós temos que romper essa barreira, nós temos que quebrar esses paradigmas. Nós temos que romper essas coisas de o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Ele vai pensar que você é um servo de Deus, e que você é uma pessoa diferenciada, que você é uma pessoa abençoada, que você está cheio da unção do Espírito, e a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, se eu sou cheio da porção do Espírito, eu consigo dizer o que há em mim, mas se eu sou vazio de mim mesmo, eu não consigo dar nada para ninguém. É por isso que eu preciso crescer.
É por isso que eu preciso amadurecer. Porque quando a gente fala de crescimento espiritual, quando a gente fala de amadurecimento espiritual, a gente fala de estar cheio da unção de Deus, a gente fala de estar cheio da porção de Deus. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho, querido. Muito dificilmente uma pessoa que não teve amor, ela vai conseguir dar amor. Muito dificilmente uma pessoa que não teve afeto e carinho, ela vai conseguir dar afeto e carinho, porque ela não teve, ela não experimentou essa sensação, então ela não consegue passar esse tipo de sensação. Mas nós, queridos, experimentamos o amor de Cristo em nossas vidas. Eu e você um dia fomos impactados pelo poder de Deus em nossas vidas, e as nossas vidas foram transformadas. E hoje nós estamos em outro nível, em outro patamar, não porque somos melhores do que ninguém, não, mas porque nós já tivemos a oportunidade de experimentar Cristo. Então nós estamos num grau mais elevado espiritual, e nós precisamos fazer com que pessoas também cheguem a este nível de conhecimento das coisas de Deus. Quantos me ouvem, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5, verso de número 9. Evangelho segundo narrou Mateus, no capítulo 5, verso de número 9. Todos quanto acharam, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, quando eu tenho um crescimento na presença do Senhor, quando eu tenho um amadurecimento na presença do Senhor, eu sou uma pessoa bem-aventurada, porque eu sou uma pessoa pacífica. O que é ser uma pessoa pacífica? É ser uma pessoa de paz, é ser uma pessoa que não admite perto de você contendas. É uma pessoa que quer dirimir, que quer fazer com que acabe os problemas perto de você. Se há algum conflito, se há algum desentendimento, se há alguma situação complexa perto de você, você como um bem-aventurado, como um pacificador, você vai ser um canal de bênção para aquela situação, para trazer a paz. Quantos lares nós vemos hoje onde o pai não fala com o filho? E aí aquela mãe daquele lar tem uma oportunidade de ser uma pacificadora bem-aventurada para trazer a paz, a solução naquele problema. Nós somos um mediador de conflito, queridos. Quando nós temos esse crescimento em Cristo, essa mente transformada, e não nos conformamos com as coisas deste mundo, nós somos bem-aventurados em sermos pacificadores. Eu quero a paz aonde quer que eu esteja. Mas pastor, não é fácil a paz em todos os lugares, e também eu não consigo acabar com as contendas sempre terão, claro que terão, porque Deus ele não vai jamais contra a sua palavra, e ele disse que no mundo nós teríamos aflição, e as contendas também são aflições, mas ele nos dá algo que é diferenciado, ele nos dá a porção do Espírito Santo dele. Então quando nós temos a porção do Espírito, eu consigo ser uma pessoa pacificadora, eu sou um agente de transformação naquele lugar. Então se eu vejo uma situação onde há uma contenda, onde há um conflito, onde há uma resistência das pessoas, eu tenho o poder de chegar naquele lugar e através de um aconselhamento, através de uma palavra mudar aquele lugar. Por quê? Porque Jesus Cristo está comigo. Eu não vou fazer nada de mim mesmo, mas eu vou fazer através do Espírito que mora em mim, do Espírito Santo que habita em mim, e através do Espírito que habita em mim, eu serei um agente de mudança e transformação para aquela situação conflituosa e de contenda. Que conversa é essa de marido dentro de casa que não conversa com a esposa? Que conversa é essa de pai dentro de filhos dentro de casa que não direcionam a palavra aos seus pais? Nós temos que ser agentes pacificadores, nós temos que ser pessoas que levem as outras a se perdoarem, nós temos que ser pessoas que levem as outras a trazer conserto para as suas vidas. Amigos que hoje se chamam de ex-amigos, e que um dia já caminharam junto e por alguma discordância, hoje não andam junto mais e sequer olham um para o outro. Nós, enquanto pessoas que temos o entendimento das coisas de Deus, nós temos que ser agente de mudança, de transformação e de aproximação para essas pessoas.
Por quê? Porque eu sou uma pessoa crescida, eu sou uma pessoa madura, e se o meu irmão ainda está agindo com infantilidade e com coisas pequenas, eu tenho que explicar para ele que ele tem que ser grande, e ele vai ser grande quando ele romper essas barreiras na vida dele. E aí essa pessoa começa a experimentar o poder que há no perdão, perdoar, liberar perdão, pedir perdão. Eu tenho que ser, querida, onde eu estiver, um agente de transformação. Eu não posso me conformar com as coisas deste mundo. Eu não posso me conformar com um marido e uma esposa que estão querendo se separar. Eu não posso me conformar com uma quebra de aliança. Eu tenho que ser um imitador de Cristo. E o nosso Deus, querido, Ele nunca quebrou uma aliança que Ele fez conosco. Se nós estamos vivos aqui hoje, é porque um dia houve uma aliança entre Deus e um homem chamado Noé, e ele disse que não mais acabaria com a terra e com os povos daquele jeito. E ainda por sinal ele nos trouxe o arco-íris, para que todas as vezes que olharmos para o céu e vermos um arco-íris, nós pudéssemos nos lembrar da aliança que ele fez com Noé. O nosso Deus, Ele é um Deus que não quebra alianças. E nós temos que parar com esse negócio de quebrar aliança. Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. Muito facilmente nós quebramos aliança quando nós empenhamos a nossa palavra e não cumprimos. Quando a gente faz um compromisso com o irmão, a gente empenha a nossa palavra e o irmão confia na nossa palavra e eu quebro a minha palavra com ele. Eu estou quebrando uma aliança que eu fiz com ele. Porque quando eu fiz uma aliança com meu irmão, a palavra de Deus fala que quando dois concordam acerca da mesma coisa no céu, na terra eu ligo no céu. Então se eu liguei no céu, houve uma aliança, eu não posso quebrar essa aliança. Nós temos que ser pessoas crescidas e maduros para poder parar de quebrar aliança. Porque isso traz maldição para a nossa vida. Isso não atrai a bênção de Deus para a nossa vida, quebra de aliança. Eu tenho que buscar a paz com todos, eu tenho que ser uma pessoa pacífica. E a palavra de Deus fala que bem-aventurados são os pacificadores. Nós acabamos de ler em Mateus 5,9. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero ser chamado filho de Deus, querido. Eu quero ser chamado filho de Deus. No mundo espiritual, quando consultarem Deus a meu respeito, que Deus possa falar, é meu filho. É meu filho. Não toca nele, é meu filho. Eu tenho parte com ele, eu tenho aliança com ele, eu tenho comunhão com ele. Eu ouço a voz dele pela madrugada. Eu recolho pessoalmente as lágrimas do meu servo. Eu tenho aliança com ele. Ele é meu filho. Se lá no céu mora meu pai, para que eu possa morar lá, eu tenho que ser filho. Se o grandioso Deus, que é o nosso Pai, está no céu, querido, para que eu possa ir para lá, eu tenho que ter o chamamento de filho. Queridos, quando eu tenho uma mente transformada, eu tenho mudança de atitude. Coisas que outrora eu fazia, eu falava, hoje eu já não faço mais. Porque a minha mente agora está transformada. Eu tenho uma mudança de vida, de atitude, de comportamento, de falar, de andar, de pensar. Até o meu modo de fazer as coisas é diferente. Vez por outra a gente escuta alguém dizer, fulano está tão mudado. O que aconteceu com ele? É porque agora ele é crente. Crente ele é crente. Ele crê que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dele. E quando ele fez essa opção para a vida dele, houve uma transformação de mente, de atitude. Hoje ele é uma pessoa crescida, ele é uma pessoa madura. As práticas pecaminosas que outrora ele cometia, hoje ele não precisa disso mais. E tem mais. Além de não cometer os pecados que ele cometia, hoje ele é um homem que se arrepende do que ele fez. E ele abandonou as práticas pecaminosas. Ele não vive mais naquela vida. Ele é uma pessoa mudada, ele é uma pessoa transformada. Porque Deus hoje habita dentro dele. Nenhum de nós, queridos, nenhum de nós, quando acontece dentro de nós uma verdadeira conversão, eu não estou dizendo a pessoa que é convencida, eu estou dizendo a pessoa que é convertida.
A pessoa que mudou de trajetória. Quando o carro faz uma conversão, o que ele faz? Ele está indo nessa direção, ele muda de direção. Assim acontece com a minha vida e com a sua. Nós mudamos totalmente de direção. E nós paramos de nos importar do que os outros vão achar. Principalmente aqueles que estão lá no mundo. Porque eu não me conformo mais com as coisas do mundo. Então eu quero viver uma vida santa, uma vida escolhida, uma vida separada, uma vida eleita, uma vida de santidade. E o pecado já não faz parte mais da minha vida. É bem certo que a palavra diz que o cair pertence ao homem e o levantar pertence ao Deus. E aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque estamos sujeitos ao pecado. Mas eu tenho que fazer o máximo para evitar o pecado na minha vida. A prática pecaminosa é algo que não combina com uma vida de santidade, com uma vida de separação. Se eu quero ter uma vida de separação, eu tenho que abandonar todas as práticas de pecado da minha vida e me arrepender daquele pecado. E Deus, que verdadeiramente conhece o meu e o seu coração, Ele é o único que consegue sondar uma mente e um coração. E Ele esquadrinha a nossa mente e sonda o nosso coração. E Ele sabe o que passa dentro de mim e o que passa dentro de você. Eu consigo esconder os meus sentimentos e desejos de outro homem, de outra mulher, mas eu não consigo me esconder de Deus. E quando Deus Ele te acha, quando Deus Ele te pega, quando Deus Ele te separa, quando Deus Ele te chama para viver algo diferente, para viver as coisas dele, você não consegue mais pactuar com as coisas do mundo. Por quê? Porque agora você é uma pessoa crescida, você é uma pessoa madura, você é uma pessoa que tem intimidade, e agora você quer buscar Deus, porque o seu alvo outrora eram as coisas do mundo, mas hoje o seu alvo está em Cristo. E o seu olhar está voltado para os montes de onde virá o socorro. Um dia, queridos, Deus virou para o sábio Salomão e disse para Salomão o seguinte: Salomão, pede-me o que quiseres e eu vos dareis. Pede-me o que quiseres e eu dar-te-ei. Pede, Salomão, o que você quiser, Salomão, você pede que eu vou te dar. E Salomão, que do hebraico é Shalomon, de lá que vem a derivação de Shalom, que é paz. Salomão significa paz. O rei Salomão, ele vira para Deus e fala: então eu posso pedir o que eu quiser, tá bom. Eu quero sabedoria e conhecimento para que eu possa servir ao povo. Querido, aquele homem poderia pedir qualquer coisa de Deus, porque Deus abriu o coração para ele e falou: Salomão, pede o que quiser que eu vou te dar. Ele falou: eu quero sabedoria e eu quero conhecimento, não para usar para mim. Tá certo que a sabedoria e o conhecimento ela vai vir em cima de mim, mas é para que eu possa servir melhor ao povo de Israel. E aí Salomão, no alto da sua sabedoria, ele escreve Provérbios número 4:23. Os que puderem abrir Provérbios 4:23, e eu já estou encerrando para não ser cansativo para os irmãos. Provérbios 4:23. No meio da Bíblia, depois de Salmos, Provérbios 4:23, assim diz a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando Salomão está dizendo para nós sobre fonte da vida, ele está falando para nós sobre o fundamento da fé. Ele está dizendo para nós sobre Jesus Cristo crucificado. De tudo quanto se deve guardar, guarda o seu coração. Isso está vindo de um sábio, de um homem que Deus encheu de sabedoria. E ao encher aquele homem da sabedoria, aquele homem diz para nós: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quando eu sou uma pessoa madura em Cristo, quando eu sou uma pessoa que tenho a mente transformada e não me conformo com as coisas deste mundo, eu guardo o meu coração. Porque do meu coração procede a fonte da vida, e eu não contamino o meu coração
Porque se eu contaminar o meu coração com pecado, Deus se afasta de mim. Porque não tem como o homem se achegar a Deus se ele estiver cheio de pecados. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Então eu guardo o meu coração, eu não quero contaminar o meu coração, porque o meu coração é fonte de vida. O dia que o meu coração parar de bater, eu pereço. O dia que o meu coração parar de bater, o meu corpo tomba e o meu espírito vai para Deus, porque de lá ele veio e para lá ele vai voltar. Nós estamos aqui de passagem, aqui não é a nossa casa. A nossa casa é lá no céu. O crente ele não morre, ele volta para casa. O dia que a fonte da minha vida parar, o dia que a fonte da minha vida secar, eu vou para a glória com o Senhor. Mas para isso eu preciso guardar o meu coração. Porque se eu não guardar o meu coração, assim como Salomão está nos dizendo, ao invés de ir para a glória, morar na eternidade com o Senhor, eu vou perecer num lugar que há ranger de dentes e cheiro de enxofre. Eu perco a minha salvação e eu vou para o inferno. O inferno é uma realidade, queridos. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha casa, eu não quero isso para a igreja, eu não quero isso para o meu irmão. E é por isso que arde dentro do meu coração anunciar as boas novas do Senhor. Porque quando eu anuncio as boas novas do Senhor, eu tenho a possibilidade, através do poder transformador da palavra, de mudar vidas, de mudar situações. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém a fonte da vida. Fica sobre seus pés, querido. Fica sobre seus pés.